Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Sua atenção é uma bênção muito grande para toda a nossa equipe. Nosso estudo já nos trouxe para a maior divisão da Bíblia, os profetas. Estamos estudando o primeiro profeta e suas profecias. O livro de Isaías é o primeiro livro profético e o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos. No final do último programa, estávamos analisando a profecia referente ao manifesto do Messias quando ele viesse ao mundo. O manifesto está registrado no capítulo 60, um dos livros de Isaías. Diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. No programa anterior estávamos analisando este manifesto e questionando o que ele quer dizer, o que ele significa para mim. A primeira aplicação que podemos tirar dele é que se você está cego, confuso, se não sabe nem diferenciar a mão esquerda da direita, se simplesmente não sabe o que fazer, então o ministério do Messias é dirigido a você. O seu manifesto declara que sua missão é satisfazer suas necessidades e tirar você desta cegueira. Se você é um desses cativos, se você está preso e não consegue fazer o que quer, se você não está fazendo o que quer, antes se limita a fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que é levado a fazer, se você é viciado ou controlado por hábitos e desejos e lascívia e por todo tipo de correntes, se enfim você não é livre, então lembre-se, o ministério e a missão do Messias são dirigidos a você. Ele veio para pessoas como você, porque ele quer ver você livre. Se você está em dificuldades porque a vida está muito difícil e deixou você machucado e ferido, lembre-se que Jesus veio para pessoas como você. Ele quer ver você curado. Ele quer ver você pleno e realizado. Essa é a primeira aplicação do manifesto do Messias profetizado por Isaías e confirmado pelo próprio Messias quando ele veio ao mundo. A segunda aplicação já foi mencionada, mas nós vamos repetir. Procure estar sempre preparado para observar se as pessoas com quem você se encontra, com quem você fala no dia a dia, estão cegas ou são cativas. Será que elas estão feridas ou magoadas? Procure ver se elas estão cegas e confusas e não sabem o que fazer. Se você perceber que elas não são livres e estão feridas, machucadas ou magoadas, lembre-se que Jesus Cristo quer alcançá-las através de você. Ele quer usar suas mãos e seus talentos. Ele quer alcançar os cegos, cativos e feridos de coração através de você. Você tem consciência da compaixão que Jesus demonstrava pelas pessoas quando viveu nesse mundo? Os escritos originais da Bíblia revelam que quando Jesus viu as multidões, ele chorou em prantos porque foi movido por compaixão por aquele povo. Mas o que as multidões tinham que o levaram a tanta compaixão? Cegueira. Elas eram como ovelhas sem pastor. Observe quantas vezes Jesus fala em cativeiro, em ser cativo. Observe como grande parte do seu ministério era dedicado à cura. Cerca de 1/3 do ministério de Jesus estava relacionado à cura. Por que ele curou tantas pessoas? Uma das respostas é porque Jesus as amava e queria curá-las. Há 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas pessoas que não são livres, pessoas acorrentadas a uma garrafa, a hábitos, a desejos, acorrentadas ao trabalho e a todo tipo de coisa. Outro tipo são as pessoas livres. Só aquelas pessoas que foram redimidas por Deus que são realmente livres. Frequentemente as pessoas livres, os crentes, os discípulos de Jesus, que já conheceram a verdade que os tornou livres, olham para os cativos que estão passando por momentos difíceis com indiferença e desdém. Quando o Messias veio ao mundo, ele era incapaz de passar por algum cativo sem libertar aquela pessoa. Isso era parte do seu amor e compaixão pelos cativos.
Quando Jesus encontrou os feridos, teve o mesmo sentimento de compaixão e amor. Em seus ensinamentos, ele afirmou que ninguém está imune às tempestades da vida. Jesus disse que a vida é como duas casas, uma ao lado da outra. A tempestade vem sobre as duas. Uma casa fica firme e a outra cai. A diferença é que uma tem um fundamento e a outra não. A casa fundamentada ilustra a pessoa que ouviu e obedeceu aos ensinamentos de Jesus. A pessoa que está construindo sua casa sem um fundamento é a pessoa que ouviu os ensinos de Jesus, mas nunca os aplicou nem os obedeceu. Com essa ilustração tão bonita, Jesus está ensinando muitas coisas. Uma delas é que a vida é difícil. As duas casas são atingidas pela tempestade. A questão é que todo mundo passa por tempestades. E porque a vida é difícil e ninguém está imune às tempestades da vida, muitas pessoas feridas, magoadas e machucadas. O ministério de Jesus é dirigido a essas pessoas. Quando uma pessoa com o coração ferido e magoada cruzar o seu caminho, lembre-se que talvez Cristo queira alcançá-la através de você. O outro aspecto da pregação messiânica de Isaías está focado na morte de Jesus Cristo. Talvez o capítulo da Bíblia referente à morte de Cristo mais importante seja realmente o capítulo 53 de Isaías. Neste lindo capítulo, Isaías começa com uma pergunta: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembre-se que a única coisa que ele perguntou a Deus quando foi comissionado foi: até quando, Senhor? Por quanto tempo ele iria pregar até que o povo ouvisse? Isaías tinha plena consciência de que se o Espírito Santo não revelasse o significado da palavra quando ela fosse pregada às pessoas, elas não iriam entender. Foi por isso que ele começou o capítulo 53 com a pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que ele está perguntando de fato é: quem realmente entende o significado da morte de Jesus? O capítulo mais importante do livro de Isaías fala sobre o significado da morte de Jesus Cristo. O centro de sua mensagem está no versículo 6 do capítulo 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías explica que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O 6º versículo desse importante capítulo começa e termina com a mesma palavra: todos nós. Da primeira vez que Isaías usa a palavra todos nós, ele diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe, deveríamos nos perguntar, será que da primeira vez que Isaías fala, todos nós, tal qual ovelhas, eu me incluo também? Será que respondi, bé? Será? Eu fiz a mesma pergunta quando estudamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu disse que isso significa duas coisas. Significa que o Senhor é meu pastor e que eu sou apenas uma ovelha. Existe outra passagem na qual a Bíblia nos exorta a dizer bé. É, isso mesmo. Quando Isaías disse todos nós, qual ovelhas, no capítulo 53, versículo 6. Você se incluiu? Nós nos desviamos, não é? Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele dá uma notícia boa. Da primeira vez, o todos nós, de Isaías 53, 6, acontece uma má notícia. Todos nós somos como ovelhas, todos nós somos pecadores, todos nós nos desviamos. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele diz: e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Neste todos nós que Isaías diz, você se inclui? Você está percebendo o que quero dizer? Da primeira vez que Isaías usou a expressão todos nós, você se incluiu. Se você confessar que também se incluiu ou se inclui na segunda vez que ele usou a expressão todos nós, então você está realmente confessando o que precisa confessar para crer no significado da morte de Jesus Cristo na cruz. O objetivo do capítulo 53 de Isaías é que você e eu
entendamos e apliquemos o significado da morte de Jesus Cristo para nossos pecados. O que esse capítulo tão importante da Bíblia quer dizer e o que ele significa para você? Primeiro, este capítulo diz que você é um pecador, uma ovelha que saiu por aí seguindo seu próprio caminho. Essa é a má notícia do capítulo que você e eu precisamos confessar. Esse capítulo também traz a boa notícia de que Deus colocou sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Este segundo todos nós incluiu você, e você precisa confessar isso. O castigo que você deve receber para ficar em paz com Deus está sobre Jesus. E aí, você acredita nisto? O capítulo 53 de Isaías é citado várias vezes no Novo Testamento. Quando isto acontece, a citação sempre se refere à morte de Jesus e aos nossos pecados. Os apóstolos do Novo Testamento criam que o capítulo 53 de Isaías estava falando sobre Jesus. Creio que esse capítulo seja uma das passagens bíblicas mais importantes a respeito do significado da morte de Jesus Cristo. O significado da morte de Jesus Cristo está sintetizado em um versículo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías fez uma profecia a respeito da vinda do Messias. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Isso inclui cada um de nós, preparando nossos corações para receber a Jesus, para que possamos ser estradas para o Senhor. Isso quer dizer que nossa montanha de orgulho deve ser nivelada e os vales do nosso homem interior devem ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Jesus declarou abertamente o que ele faria quando viesse ao mundo através do manifesto do Messias de Isaías 61. Ele proclamaria sua mensagem para os cegos e pobres, os cativos e os feridos de coração. Temos que parar por aqui, mas quero deixar o desafio para que você se examine e descubra em que posição você está com relação a Jesus. Eu espero por você para o nosso próximo programa Encontro com a Palavra, se Deus quiser, e há bênçãos para nós. Até lá. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui no nosso programa estamos estudando toda a Bíblia e é uma bênção para nós ter você conosco. Nossos estudos já nos trouxeram aos livros proféticos do Velho Testamento. Depois de termos estudado Isaías, o profeta dos profetas, estamos prontos para conhecermos outro profeta maior. Seguindo a sequência da Bíblia, o próximo profeta é Jeremias. Conhecido como profeta chorão, ele parecia estar sempre chorando. O seu coração estava ferido. Você já leu o livro de Jeremias? Todos os 52 capítulos deste livro são uma série de choros. Por isso é muito difícil fazer um esboço dele. As pessoas não choram de maneira organizada e por isso o livro de Jeremias não é muito organizado. Depois de levar 52 capítulos chorando, Jeremias escreveu um poema. Esse poema é o livro de Lamentações, um apêndice do livro de Jeremias. Quer dizer, então, que ele continuou chorando neste outro livro também. Você deve estar se perguntando, mas por que Jeremias chorou tanto? Por que ele estava tão triste? No capítulo 4, versículo 19, ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Mas por que ele estava tão angustiado? Vocês estão lembrados que eu disse que os livros proféticos trazem em suas introduções informações históricas sobre o rei que reinava na época do ministério do profeta? É por isso que antes de estudarmos os profetas, estudamos os livros históricos. Se puder lembrar dos reis que estudamos na literatura do reino, quando analisamos primeiro e segundo livros de reis e de crônicas, já deve saber por que Jeremias estava tão triste e por que ele chorava tanto. Logo no início do livro temos a informação de que Jeremias começou seu ministério no 13º ano do rei Josias, passando por todos os reis que reinaram entre os reinos de Joaquim e de Zedequias, como por exemplo Joaquim e Jeoás. Se você estiver familiarizado com eles e souber quando eles viveram e reinaram, também entenderá por que o coração de Jeremias estava ferido.
O ministério de Jeremias durou 41 anos e começou quando o rei Josias reinava em Judá. Foi durante esse tempo que os homens que trabalhavam na reconstrução do templo reencontraram as Escrituras. Naquele tempo o povo de Deus era apóstata e estava afastado de Deus. Eles até tinham esquecido que havia a lei de Deus. Durante essa reconstrução do templo, eles encontraram alguns rolos das Escrituras. Na verdade, foi um descendente de Esdras que encontrou as Escrituras. Aparentemente foi através destes rolos que Deus influenciou Esdras a se tornar um instrumento humano, um escriba, que trouxe de volta o interesse pelas Escrituras. Os estudiosos acreditam que foi Esdras que organizou o Velho Testamento em livros e divisões. Isso aconteceu durante este reavivamento do interesse pelas Escrituras durante o reinado do rei Josias. Os nomes dos reis que sucederam Josias estão associados à queda de Jerusalém e ao cativeiro babilônico. A citação de reis como Jeoaquim, Joaquim e Jeoás nos revelam que Jeremias viveu e pregou durante a época em que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Jerusalém não foi derrubada da noite para o dia, como aconteceu com Paris e Singapura durante os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. A queda de Jerusalém foi uma catástrofe que se estendeu por um período de quase 20 anos. Vimos isso no estudo do segundo livro de Reis. Na primeira queda de Jerusalém, Jeoaquim era o rei. Ele se rendeu ao exército de Nabucodonosor e o serviu em Jerusalém por 3 anos. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, os exércitos babilônicos entraram na cidade e os judeus foram forçados a servi-los e a pagar tributos a eles. Mas depois de 3 anos, Jeoaquim se rebelou e o exército de Nabucodonosor cercou Jerusalém outra vez. Na segunda conquista, Joaquim, filho de Jeoaquim, que era praticamente uma criança, entregou a cidade. Dessa vez, os babilônicos levaram muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa segunda conquista foi mais severa do que a primeira. Quando Joaquim se rendeu pela segunda vez, um pouco antes de o povo ser levado cativo para a Babilônia, Zedequias, seu irmão, foi nomeado o rei marionete da Babilônia em Jerusalém. Se o líder nomeado não fizesse o que os conquistadores ordenavam, era rapidamente removido do poder e outro marionete o substituía. Zedequias foi o rei testa de ferro da Babilônia durante 11 anos. Mas ele também acabou se rebelando, que levou o exército babilônico a reduzir a cidade de Jerusalém a pó. Não foi deixada pedra sobre pedra. Quando os babilônicos conquistaram Jerusalém pela 3ª vez, tiraram toda a população da cidade. Só deixaram os velhos, os doentes, os fracos e o profeta Jeremias. A 3ª queda de Jerusalém foi uma grande catástrofe. Na introdução do livro de Jeremias, lemos que o seu ministério começou no reinado de Josias e passou pelos reinados de Jeoaquim até o de Zedequias. Isso significa que Jeremias estava pregando e ministrando em Jerusalém quando toda essa tragédia que eu acabei de relatar sobreveio para Jerusalém. É por isso que ele chora. Ah, minha angústia, minha angústia! Jeremias, já durante o reinado de Josias, começou a profetizar que a invasão da Babilônia, o cativeiro e a conquista estavam para acontecer por causa do pecado do povo. O principal pecado era o da idolatria, mas também todos os outros pecados que surgiram com a apostasia do povo. O início da mensagem do profeta e de profetas como Jeremias, vamos dizer assim, Isaías e outros, era: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa era a mensagem dos profetas diante da possibilidade de uma invasão e cativeiro como julgamento de Deus. Mas quando o povo não os ouvia, a mensagem mudava e passava a ser: o julgamento de Deus se aproxima, não há como impedi-lo, o julgamento está se aproximando. Quando Deus deu essa revelação para Jeremias, ela foi tão clara que ele pôde até ouvir o som do exército babilônico, os gritos do povo que estavam sendo assassinados, das mulheres e moças que estavam sendo violentadas. Através de uma revelação profética, Jeremias ouviu todos esses sons de horror. E é por isso que ele clamava:
Ah, minha angústia, minha angústia! Deus revelou a Jeremias a aproximação de toda essa calamidade. Esse era o julgamento de Deus e era irrevogável. Quando o cerco a Jerusalém se iniciou, Jeremias pregou uma mensagem muito impopular, que o tornou o mais odiado de todos os profetas. Jeremias tinha duas mensagens. A primeira parte da mensagem era que a conquista e o cativeiro estavam se aproximando. Essa era a sua mensagem de destruição, tristeza e julgamento. Mas o outro lado da mensagem de Jeremias era de esperança. Quando Isaías previu a queda do reino do norte diante dos assírios, ele não tinha nenhuma mensagem de esperança para o período da invasão, conquista e cativeiro assírio. As 10 tribos do norte foram para o exílio do esquecimento e nunca mais se ouviu delas. Mas os profetas que profetizaram a invasão e o cativeiro do reino do sul, pelos babilônicos, tinham uma mensagem de esperança, porque Deus também deu a esses profetas a seguinte revelação: depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, vocês voltarão. Isaías pregou essa mensagem de esperança 170 anos antes de acontecer. Jeremias também pregou essa mesma mensagem de maneira tão enfática e acreditou tanto nela, que quando os exércitos babilônicos começaram a cercar Jerusalém, ele começou a pregar: olha, isto é uma profecia, é a palavra de Deus. Este é o plano de Deus irrevogável. Não há nada que vocês possam fazer para impedir. Por isso, é melhor vocês se renderem a Nabucodonosor e colocarem o pé na estrada. Vão para a Babilônia, porque quanto mais cedo vocês forem, mais cedo vocês voltarão. Não resistam a Nabucodonosor. Deus o está usando para castigar vocês. E se vocês se opuserem a Nabucodonosor, estarão se opondo a Deus. Jeremias pregou que o povo de Judá deveria se render. E o povo o odiou por isso. Eles disseram que a mensagem de Jeremias era uma conspiração contra o povo. Eles o jogaram em uma cisterna que, ao invés de água, tinha lodo. Eles o colocaram lá através de uma corda para que ele ficasse atolado no lodo junto com ratos e sem comida. O modo como o trataram foi cruel e mostra o quanto eles o odiavam. Os cercos já tinham começado. Alguns duraram mais de 2 anos. Os judeus estavam comendo seus próprios filhos porque não tinham alimento, e o profeta ficava pregando: eu falei, Deus quer que vocês se rendam. Hoje nós vemos pessoas que se acorrentam aos portões de usinas nucleares e fazem toda sorte de coisas só para serem ouvidas e passarem a sua mensagem. Jeremias e alguns dos profetas também agiram assim. Eles faziam qualquer coisa para serem ouvidos. Eles usavam recursos como o sermão simbólico. Por exemplo, no capítulo 18, Jeremias fez um desses sermões que podemos chamar de o vaso reciclado. Ele disse que Deus o enviou à olaria. E enquanto ele estava lá, ele viu o oleiro fazer um vaso. O oleiro estava tentando fazer um vaso bonito, mas não estava ficando como ele queria. Desgostoso com o trabalho, o oleiro o espatifou no chão. Depois reciclou o barro e fez um vaso novo. Ele tentava dizer ao povo: vocês vão para a Babilônia, mas depois de 70 anos voltarão. Vocês não percebem? Vocês são o vaso. São os pedacinhos do vaso que o oleiro, o escultor, Deus está formando. Vocês não estavam ficando do jeito que Deus queria, por isso ele está castigando vocês. Esse é o julgamento de Deus sobre suas vidas. Deus vai reciclar vocês e fazer um vaso novo. Quando vocês voltarem do cativeiro babilônico, serão novas criaturas. Vocês serão um vaso novo. É por isso que Jeremias dizia para eles saírem e colocarem o pé na estrada. Antes do cativeiro, os judeus eram idólatras, incorrigíveis. Depois do cativeiro babilônico, apesar de terem tido muitos problemas, eles nunca mais caíram na idolatria. Quando eles voltaram do cativeiro, eram vasos novos. Que aplicação incrível, não? Essa transição de vaso velho para novo pode ser agonizante, mas depois que o vaso é moldado, é maravilhoso. Termino deixando um desafio. Você já foi transformado em um vaso novo? Deus quer fazer algo lindo na sua vida. Deixe-o moldá-lo, assim como o oleiro molda o barro. Entregue a Deus o controle de sua vida. Eu conto com você no nosso próximo encontro com a palavra. Até lá.
Bem-vindos, estamos estudando Jeremias, o profeta chorão. Em nosso último programa vimos um dos seus sermões de representação simbólica que Jeremias pregou. Deus lhe revelou este sermão enquanto ele observava o trabalho de um oleiro reciclando um vaso. Jeremias pregou um outro sermão simbólico. Um dia Deus o mandou levar um vaso grande e bonito para o templo. Quando ele chegou ao templo, todos o observavam, inclusive os escribas, os anciãos e sacerdotes. Jeremias pegou aquele vaso bonito, que deveria ser caro, e o espatifou no chão. Imagine! Foi o maior estrondo que, tenho certeza, todo mundo ouviu. Uma vez fui para um programa dos Jovens para Cristo e um estádio ouvir um pregador que era contra o uísque e bebidas alcoólicas. Esse pregador estava falando toda sorte de coisas contra a bebida e fez uma da qual não vou mais esquecer. Ele estava segurando uma garrafa de uísque e, num dado momento, espatifou a garrafa no púlpito. Sabe, voou uísque e vidro para todo lado. Nunca vamos esquecer disso. Foi uma ilustração e tanto. Jeremias achou que iria impressionar as pessoas espatifando aquele vaso no chão. Depois ele fez uma aplicação. No capítulo 18, quando ele fez o sermão do vaso reciclado, ele disse: "Isso representa vocês que se renderão ao rei Nabucodonosor e irão para a Babilônia. 70 anos depois, vocês voltarão como um vaso novo. É isso que Deus quer." Quando ele jogou aquele vaso no chão, fez outra aplicação. Vocês estão enfrentando o rei Nabucodonosor como fez Zedequias, e estão se rebelando contra os babilônicos, e se recusam a se entregar. Vocês serão esmagados, como fiz com este vaso. Não haverá conserto nem retorno. Acabou para vocês. Vocês serão mortos. O povo de Judá odiava Jeremias por causa do sermão do vaso espatifado. Terminamos o último programa falando sobre a aplicação do primeiro sermão de Jeremias, o sermão do vaso reciclado. Seu segundo sermão é sobre o vaso que foi espatifado no templo. E a aplicação que fazemos destes dois sermões é a seguinte: há momentos em que todos nós que cremos em Jesus enfrentamos problemas, porque todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se volta para o seu próprio caminho. E temos vivido as consequências de sermos como ovelhas. No livro de Provérbios, Salomão diz que todos nós viveremos o terror do caminho que escolhemos. Deus usa as consequências das nossas escolhas para nos ensinar. É assim que crescemos. Algumas de nossas experiências deixam cicatrizes permanentes. Temos que ser reciclados, passar por várias tempestades até que o vaso novo seja formado. Depois de termos sido reciclados, temos que admitir: não trocaríamos o vaso novo pelo velho por nada deste mundo. Talvez você já tenha ouvido falar de Joni Eareckson, quadriplégica que, acomodada em uma cadeira de rodas, pinta quadros segurando o pincel com a boca. Ela não mexe em nenhuma parte do seu corpo, do pescoço para baixo. No seu filme, ela declara: "Prefiro estar nesta cadeira de rodas com Deus do que estar andando com meus próprios pés e sem Deus." O que essa moça quer dizer, hein? Ela era saudável e levava uma vida normal, mas sem Deus. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando quebrou o pescoço em um mergulho, Johnny passou por uma experiência de reciclagem de vaso velho para novo. Ela não iria querer passar por esse processo outra vez, mas esse processo agonizante a tornou um vaso novo. Ela não trocaria esse vaso novo com Deus pelo velho sem ele. Ela prefere estar sobre uma cadeira de rodas com Deus do que andando sem Deus. O sermão do vaso espatifado ilustra algo diferente. Às vezes, como resultado de nossas escolhas, adquirimos cicatrizes irreversíveis. Algumas cicatrizes saram, mas às vezes, quando fazemos nossas escolhas, quando pecamos, as consequências são absolutamente desastrosas e irreversíveis. Eu disse isso quando estudamos o pecado de Davi. Às vezes sua vida vira uma bagunça tão grande que fica impossível para você endireitar qualquer coisa. Era essa a situação quando Jeremias fez o sermão do vaso espatifado. As mensagens de Jeremias são muito impressionantes, mas às vezes nos cansamos de ouvir sobre destruição e tristeza.
Até Jeremias disse que estava cansado de pregar o que Deus o mandou pregar. Jeremias adoraria poder pregar alguma coisa boa para o povo de Judá. Ele falou que Deus só o mandou pregar sobre calamidade, desastre e tragédia, e que gostaria de falar alguma coisa boa para aquele povo. Mas ele não tinha nada de bom para falar para Judá. A única coisa boa que ele tinha para falar era o sermão do vaso reciclado. Se vocês se renderem e forem para a Babilônia, voltarão como vasos novos. E essa era a parte boa do sermão de Jeremias. Quando Jeremias começou a pregar sua mensagem de esperança, como Isaías fez, ele entrou nas profecias messiânicas. Em vários trechos ele vai além do retorno do cativeiro babilônico e fala sobre a vinda do Messias, que é a grande esperança, não só para Judá, mas para todo o mundo. Você observará que existe o mesmo padrão nas profecias messiânicas de Isaías e de Jeremias. Jeremias tinha pregado a mensagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Como o povo não ouviu sua pregação, ele sabia que teria que pregar que o cativeiro estava se aproximando. Jeremias fez muitos sermões para os que seriam levados cativos para a Babilônia. Os dois profetas sabiam que o povo seria levado cativo e, é claro, viam isso como uma calamidade. Se não fosse pelas pregações de Jeremias, eles não teriam esperança alguma. Vamos ver algumas das bonitas mensagens de Jeremias para o povo quando este estava sendo levado cativo. No capítulo 29, versículos de 11 a 14, lemos assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Esses trechos de esperança da pregação de Jeremias são um resumo do maravilhoso sermão que ele pregou para o povo de Judá antes deles serem levados para a Babilônia. Jeremias está dizendo: Deus tem planos para vocês e esses planos não vão prejudicá-los. Como pai carinhoso que é, ele está disciplinando vocês, mas é para o seu bem. Deus quer dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias queria que eles entendessem que Deus quer dar ao povo algo pelo que esperar, algo que lhes conserve a fé. Enquanto eles estivessem na Babilônia, deveriam clamar a Deus e orar e buscar a Deus de todo o coração. Essa era a promessa de Deus. Se eles fizessem isso, Deus os ouviria e eles o encontrariam. E no fim, Deus os traria de volta do cativeiro. Que aplicação podemos tirar para a nossa vida do sermão de Jeremias, hein? A primeira coisa é que às vezes temos experiências de cativeiro. Não estou me referindo a ser prisioneiro de guerra ou qualquer coisa desse tipo, mas a estar espiritualmente cativo. Pense novamente no vaso reciclado. Talvez você tenha feito algumas escolhas que não foram sábias, e como resultado disso, Deus o levou a um período difícil de sua vida. Você talvez esteja comendo um banquete de consequências e experimentando todo o terror do caminho que escolheu. Como você responde à calamidade quando ela chega à sua vida, hein? Como você reage ao castigo de Deus? Será que você faz como Davi, que acertou com seu erro, ou acertou com o erro? Jesus ensinou sobre as duas casas que enfrentam a tempestade. Uma casa cai, mas a outra fica firme. A outra fica firme. A que ficou firme tem um fundamento que a outra não tinha. O que é esse fundamento, hein? O homem que tem a casa bem fundamentada é o homem que ouve, entende e aplica a palavra de Jesus. Isso significa que quando a tempestade vem sobre sua casa, ele responde com o fundamento da palavra de Deus. Jeremias disse ao povo que eles iriam para o cativeiro e que aquilo era irrevogável, eles não podiam evitar. Ele profetizou disposto a sofrer todo tipo de provação e perseguição por causa da sua mensagem.
Ele acreditava em sua própria pregação porque ela tinha vindo de Deus. Todas as profecias de Jeremias se cumpriram. Os falsos profetas odiavam Jeremias. Jeremias deu outra mensagem simbólica usando um daqueles jugos de madeira que se coloca no boi para arar a terra. Ele colocou um desses jugos sobre si e pregou mais uma vez. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Ananias, um dos falsos profetas, desafiou Jeremias com um jugo quebrado nas costas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui. Ele desmentiu Jeremias dizendo que o cativeiro não duraria 70 anos. A isso Jeremias respondeu: escute, Ananias, o Senhor não o enviou. Mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentira. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. 2 meses depois, Ananias morreu. Tudo o que Jeremias e outros profetas do Senhor profetizavam acontecia. A profecia deles era cumprida ao pé da letra. Isso provava que eram profetas verdadeiros. Uma das cenas mais dramáticas do livro de Jeremias é quando a cidade está sendo derrubada e o rei Zedequias manda chamar Jeremias 2 vezes. Jeremias estava preso em uma cisterna por causa de tudo que tinha pregado. O rei sabia que Jeremias era um profeta verdadeiro e em segredo lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Jeremias respondeu: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Ele não mudou sua mensagem e tudo que ele pregou se cumpriu. Há uma mensagem aqui para nós. Deus tem um plano para a nossa vida, mas precisamos nos render a Deus enquanto há tempo. Há um plano de esperança e um futuro melhor para todos nós. Até o próximo programa. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo de toda a Bíblia. Estamos aprendendo com a vida dos profetas e as profecias de Isaías e Jeremias. Esses profetas foram grandes pregadores da palavra de Deus. Quando lemos os livros deles, os 66 capítulos de Isaías, os 52 de Jeremias, além dos 48 de Ezequiel, observamos que a maioria deles fornece um pequeno resumo do sermão registrado no livro. Esse texto que eu acabei de ler é um resumo de um dos importantes sermões de Jeremias. Este sermão foi pregado no meio da calamitosa conquista babilônica, quando o povo foi levado acorrentado para a Babilônia. Os que sobreviveram ao massacre na queda de Jerusalém estavam em estado de choque pelo horror, terror e tristeza que os assolou. A pregação de Jeremias previu a destruição e a tristeza que viriam com o cativeiro babilônico, além da profecia do próprio cativeiro. Havia o outro lado da sua pregação. Se o povo de Deus ouvisse os sermões de Jeremias, seria alimentado com a esperança que ele também pregava. O sermão que ouviremos a seguir foi um dos sermões cheio de esperança, pregado para o povo enquanto eles saíam para o cativeiro babilônico. Procure relacioná-lo com o contexto histórico no qual foi pregado. O povo estava acorrentado e prestes a ser arrastado para a Babilônia. A esperança da mensagem de Jeremias dizia que eles voltariam no prazo de 70 anos. Mas o que vai mantê-los durante estes 70 anos? Muitos deles voltarão. Mas o que vai acontecer com eles durante a calamitosa escravidão? Era nisso que eles estavam pensando, e foi neste contexto que Jeremias fez esta pregação. O que Jeremias está dizendo ao povo de Judá é algo mais ou menos assim. Prestem atenção. Se você é rico, não se glorie nas riquezas. Se você é forte,
não se glorie na sua força. Se você é sábio ou teve boa educação, não se glorie na sua sabedoria ou no seu nível educacional. Jeremias usou a palavra glória, uma palavra muito usada nas Escrituras. Essa palavra geralmente se aplica a Deus, a glória de Deus. Devemos glorificar a Deus e fazer tudo para a glória de Deus. Na sua forma original, a palavra glória significa trazer todo o potencial que uma situação em particular tem. Expressar toda a essência de quem é Deus, de quem realmente é Deus. É isso que significa glorificar a Deus ou ter uma situação na qual Deus possa ser glorificado. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, estamos usando uma expressão de significado muito próximo ao da palavra glória. Qual é o nome de Deus? O seu nome é uma tentativa de expressar a essência do seu ser. Quando você diz, santificado seja o teu nome, você está pedindo que, através da sua vida, o nome de Deus seja conhecido ou que as pessoas conheçam através do seu jeito que vive, o seu jeito de viver, a essência de Deus. Tendo isso em mente, observamos que Jeremias está fazendo uma aplicação da palavra não tanto a Deus, mas aos cativos que estão prestes a ir para o cativeiro. Por exemplo, Jeremias está dizendo ao homem rico, não conte com as suas riquezas para trazer à tona todo o potencial do seu ser. Eles tinham que ouvir isto porque eles tiveram todas suas riquezas confiscadas antes de irem para o cativeiro. Talvez eles tivessem se gloriado nas riquezas antes de Jerusalém cair. Jeremias estava dizendo aos ricos que eles não iriam mostrar todo o potencial deles através de suas riquezas. Da mesma forma, ele diz, homem sábio e esperto, agora que você está sendo levado cativo, não se ache tão esperto não, viu? E ainda, você homem forte, você não vai encontrar todo o seu potencial na força física, porque vai se tornar fraco. Você terá a força de um esqueleto. Jeremias está dizendo a esses cativos, sua realização e a essência do seu ser não é mais sua força, nem sua riqueza, nem sua educação e sabedoria. Vocês não poderão mais contar com a riqueza, nem com a força, nem com a sabedoria, nem com a educação para dar realização a vocês. Mas isso não foi tudo que ele pregou. Ele pregou essa mensagem negativa e também pregou uma mensagem positiva. Através de Jeremias, Deus disse aos cativos, se vocês realmente querem entender o significado e o propósito da vida e atingir o seu propósito, atingir o seu próprio potencial, então vocês devem vir a mim e entender a essência de quem realmente eu sou. É assim que vocês vão descobrir na terra a essência do meu ser no céu. Vocês poderão entender a essência do meu ser e aí então a essência do meu ser, se entenderem que eu me revelo na terra através dos meus atributos. Os atributos de Deus são tudo aquilo que forma a sua personalidade, o que Ele é. Como podemos conhecer a Deus? Na primeira carta de João, capítulo 4, lemos que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Se Deus é esse amor específico, então entre em contato com esse amor específico e intercepte a expressão do seu amor. Aí você descobrirá Deus na terra, porque o amor é uma das formas pelas quais Deus expressa quem é Ele no céu. Nesse sermão tão importante, Jeremias está dizendo que Deus pode ser conhecido desta maneira, através do seu amor imutável e através da sua retidão e justiça. Será que o povo não foi arrastado para o cativeiro pensando em tudo isso? Eles certamente sabiam que não encontrariam realização nem satisfação em outro lugar. Se você conhece Deus como amor e retidão absoluta, se você vê Deus como justiça, se você conhece esses atributos que são uma expressão na terra do que Deus é no céu, então você tem algo que ninguém jamais tirará de você. Eles podem tirar sua força, suas riquezas, mas eles não podem tirar Deus de você se você realmente crê. Se você verdadeiramente conhece Deus. Jeremias Denton foi um soldado na Guerra do Vietnã que se tornou conhecido por ter sido mantido prisioneiro por vários anos. Ele não foi o único, outros tiveram essa triste e difícil experiência. Ele ficou na prisão a qual chamaram de Hotel Hilton de Hanoi. Homens como Jeremias Denton foram confinados em solitárias, alguns por 4, 5, 6 e até 7 anos.
No Hotel Hilton de Hanoi não havia a quem recorrer senão a Deus. Alguns encontraram uma forte realização e significado quando encontraram Deus. Eles descobriram quem é e realmente quem é Deus e o que ele pode fazer. E quando encontraram a essência de Deus, descobriram a essência de quem eles deveriam ser também. Eles estavam presos em solitárias. Não encontraram nenhuma realização em riquezas, nem em força física. Eles encontraram realização em Deus. Essa foi a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Judá, quando estava sendo levado cativo. Como eu já disse, Jeremias fazia pregações de representação simbólica. Ele pregou muito esse tipo de sermão. Podemos chamar um deles de o sermão da roupa suja. Jeremias se vestiu só com uma única tanga, uma roupa de baixo, durante meses. Depois ele a enterrou em um buraco no muro por meses para desenterrá-la. Depois, bem mais tarde, ela estava em decomposição, repleta de vermes. Você consegue ter uma ideia de como estava, hein? Tenho certeza que ele chamou a atenção de todo mundo carregando aquele pedaço de roupa íntima. Aí ele disse: "Vocês estão vendo isso? Está podre. Não presta mais para nada. Aos olhos de Deus vocês estão assim. Vocês adoram ídolos e são pecadores. Com essa vida que estão levando, vocês não prestam para mais nada. Deus vai tirar esse orgulho de vocês e reduzi-los a algo tão imundo como esse trapo que vocês estão vendo aqui." Tenho certeza que Jeremias conseguiu passar sua mensagem, mesmo que todos a tenham achado repulsiva. Nunca vi ninguém pregar no púlpito de uma igreja desse jeito. Se alguém pregasse assim em uma igreja, não ia conseguir repetir a dose em outra. Jeremias, entretanto, continuou com esse tipo de mensagem simbólica até o fim do cativeiro. No capítulo 32 e 33 do livro de Jeremias, lemos sobre mais uma das coisas excêntricas que ele fez. Ela aconteceu no auge do cerco a Jerusalém no final do reinado de Zedequias. Era a queda da cidade. Enquanto Jeremias estava na prisão, ele recebeu a seguinte revelação de Deus: Hanameel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: "Compre a propriedade que tenho em Anatote." Com Jerusalém sitiada, é claro que o mercado imobiliário estava em baixa, e que aquele não era o melhor lugar para se investir em imóveis logo ali, tão próximo de Jerusalém. Só um louco faria isso. Mas nesta revelação Deus disse: "Eu quero que você compre essa propriedade." Hanameel foi ver o profeta na prisão e, é claro, disse a Jeremias: "Compre a propriedade que tenho em Anatote. Você tem o direito e o dever de comprá-la." Jeremias fez a maior encenação com a compra daquele imóvel. Chamou testemunhas, advogados, escribas e oficializou o negócio. Ele pegou a escritura que tinha sido assinada inclusive pelas testemunhas e a colocou em um jarro de barro. Selou o pote para que ficasse inviolável por vários anos. Então ele pregou: "Ouçam-me, eu já falei que vocês voltarão do cativeiro babilônico. Deixem-me mostrar que eu realmente acredito nisso. Acabei de comprar uma propriedade a apenas 5 quilômetros de Jerusalém. Vocês acham que eu faria isso se não tivesse absoluta certeza de que vocês voltarão?" No capítulo 32, Jeremias faz esse lindo sermão de esperança que continua no capítulo 33. Jeremias falou: "Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra." Com isso, ele estava tentando dizer: Deus vai restaurar a sorte de Israel, e eu quero que vocês saibam que eu creio realmente que Deus fará isso. Foi nesse contexto que Jeremias proferiu esse versículo tão bonito do capítulo 33. "Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece." Você já conhecia esse versículo? Esse é um dos versículos mais conhecidos do livro de Jeremias. Ele marcou a minha vida. Foi com esse versículo que eu pude um dia começar um novo ano. Ele foi muito importante para mim. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Conto com você no próximo programa. Até lá.
grande alegria ter você conosco para mais um encontro com a palavra. A sua atenção é muito importante para toda a nossa equipe. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Estamos estudando o profeta Jeremias. Terminamos o último programa falando sobre o versículo 3 do capítulo 33 do livro de Jeremias. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você está lembrado do contexto histórico deste versículo? Este versículo foi escrito como parte do sermão de Jeremias, quando ele comprou uma propriedade um pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônicos. O auge do sermão é: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tudo nas cidades dos montes de Cefalá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta. Como você vê, a pregação de Jeremias não era só sobre destruição e tristeza. Sua pregação era também de muita esperança. Essa esperança que ele pregava era a única que o povo de Judá tinha quando foi levado cativo para a Babilônia e Jerusalém foi destruída. É difícil fazer um esboço do livro de Jeremias porque ele é uma série de choros e lamentações, e Jeremias não chorou de maneira organizada. Uma boa maneira de estudar este livro é analisando seus sermões. Assim como o livro de Isaías, o livro de Jeremias tem um problema cronológico. Esses sermões não foram registrados na ordem em que foram pregados, mas na ordem em que Jeremias se lembrou deles. No capítulo 36, lemos sobre um acontecimento incrível com o profeta Jeremias. Ele estava na masmorra e obteve permissão para ter uma espécie de secretário, um escriba chamado Baruque. Jeremias começou a achar que poderia morrer naquela prisão. Ele poderia morrer quando a cidade fosse destruída. Ele não sabia o que o futuro lhe preparava. Assim, movido pelo Espírito de Deus, Jeremias começou a escrever todos os importantes sermões que Deus tinha lhe dado em seus 41 anos de ministério. Jeremias começou a pensar e a relembrar todos aqueles grandes sermões que Deus havia lhe dado no meio daquele contexto histórico. Ele achou que aqueles sermões poderiam causar impacto em outras nações. Por isso, começou a registrá-los. Ele falava e Baruque escrevia. O rei Jeoaquim ficou sabendo da existência dos rolos que Jeremias estava escrevendo e ordenou que fossem lidos na presença dele. Era inverno e a lareira estava acesa. Conforme o rolo ia sendo lido, o rei o cortava com uma faca e jogava os pedaços no fogo, até que acabou queimando todo o rolo. Quando Baruque contou a Jeremias que o rei tinha queimado todo o rolo, Jeremias disse a Baruque para pegar outro rolo, pegar tinta, caneta, porque ele ia fazer tudo outra vez. E ainda ia acrescentar alguns outros sermões que tinha esquecido da primeira vez. Jeremias ditou todos os sermões outra vez à medida que se lembrava deles. Baruque foi escrevendo todos conforme Jeremias se lembrava e os ditava, o que necessariamente não era na ordem em que eles foram pregados para o povo. É por isso que os sermões não estão em ordem cronológica no livro de Jeremias. Logo no começo do livro encontramos um dos seus sermões mais importantes. Que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Essa é uma pregação muito bonita. Jeremias está dizendo que o povo cometeu 2 pecados. Afastou-se de Deus e da sabedoria que vem da palavra de Deus. Depois ele pergunta ao povo, para quem vocês vão se voltar? Deus fala através de Jeremias de uma maneira muito bonita. Me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Para o que eles se voltaram? Cisternas quebradas que não podem nem conter água. Mais adiante ele coloca a mesma coisa com outras palavras.
Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentiras? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? O que Jeremias está dizendo é que o que as falsas penas ou canetas dos escribas disseram não era verdade. Mas quando o povo acredita nas mentiras dos escribas, então o que sobra é sabedoria e filosofia humana. E Jeremias lança um desafio. Que sabedoria eles têm que pode ser comparada à sabedoria da palavra de Deus? Esse é um bom sermão para os dias de hoje. A pergunta que eu mais gosto de fazer é a mesma que Jeremias fez. Se vocês concluíram que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, então vocês vão pregar o quê? Se você é um pregador, vai pregar poemas? Vai pregar sobre o quê? Se você não vai mais pregar a Bíblia, então você vai pregar humanismo, não? Se você tem compaixão pelas pessoas, vai pregar psicologia? E tentar ajudá-las com os seus problemas? Você vai dar consultas e ser uma espécie de terapeuta? Se você não acredita na palavra de Deus, vai pregar o quê? Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Essa foi a pergunta de Jeremias e o resumo do seu sermão. Vamos ver um esboço de outro sermão de Jeremias. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O livro de Jeremias está bem sincronizado com o resto da Bíblia. É incrível, mas algumas pessoas acham que o cristianismo é faça o melhor que você pode e tente melhorar cada vez mais. Jeremias, no capítulo 2, versículo 36, até caçoa do homem que tenta fazer isso. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Depois ele diz essas palavras sábias. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ele está dizendo que as pessoas não mudam. Quando eu estava na faculdade, era membro de uma sociedade cujo logotipo dizia: como é hoje, assim será amanhã. Alguns jovens costumam pensar: um dia eu melhoro. Quando eu entrar na faculdade, aí eu melhoro. Ou então, quando eu casar, aí eu vou sossegar. Eu era jovem e aquele logotipo me perseguia, realmente me perseguia. Como é hoje, assim será amanhã. Como você é hoje, assim será para sempre. Eu não gostava de ouvir falar disso porque me parecia muito fatídico. Mas sabe de uma coisa? Tanto a Bíblia como uma corrente na psiquiatria concorda com essa frase. O seu presente pode ser compreendido e o seu futuro previsto pelo seu passado. Mas há uma exceção. A Bíblia diz que se você estiver de acordo com as condições de Deus, poderá ser transformado. Deus pode mudar você. A Bíblia diz que você não consegue mudar por si mesmo, mas pode ser transformado pela renovação da sua mente. Em outras palavras, você pode ter uma experiência onde você é passivo e Deus é ativo. As Escrituras chamam essa experiência de novo nascimento, e o novo nascimento pode acontecer com você. A Bíblia dá essa esperança, você pode mudar. Mas ela também é enfática em dizer que, a não ser que Deus o transforme, você não conseguirá nenhuma transformação por você mesmo. Essa é a síntese de um dos sermões de Jeremias. Jeremias também tinha outra coisa a dizer a respeito do coração humano. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A resposta é: só Deus pode. Só Ele conhece os enganos do coração humano. Afinal de contas, o que é a natureza humana? De acordo com as Escrituras, a natureza humana é o principal problema com o qual Deus tem que lidar. O que é o coração humano? Vocês conhecem aquela historinha do macaco que diz: não culpe a gente pelo que o homem faz. Nunca vi um macaco bater na companheira nem deixar seus filhos sem comida. Nenhum macaco jamais incinerou 6 milhões de outros macacos porque não gostava da cara deles. O homem já fez coisas terríveis. O homem descende, mas não do macaco. A questão é que o homem tem a capacidade de ser como Deus. Ele pode ser igual a Deus, mas também tem a capacidade de ser como Adolf Hitler. O homem tem a capacidade de fazer coisas que os animais jamais fariam. É isso que Jeremias está dizendo nesse versículo. Qual é o potencial do coração humano? Ele é desesperadamente enganoso. Quem pode conhecê-lo profundamente? Só Deus.
De acordo com Jeremias, só Deus pode conhecer o coração humano. Eu me formei em psicologia. Quando terminei a faculdade, pensei que conhecesse tudo sobre o comportamento humano. Eu pensava que, se você tivesse um problema ou se achasse complicado resolver alguma coisa, poderia sentar comigo e eu o ajudaria a se encontrar. Só que comecei a encontrar exceções. Todos que eu consultava eram exceções, até que na posição de pastor cheguei à seguinte conclusão: Deus, eu não entendo essa gente. Parece que cada um que conheço é uma exceção às regras. Tenho vontade de jogar os livros fora porque as pessoas simplesmente não se encaixam. Aí, deparei-me com o versículo de Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você já sabe a resposta para essa pergunta? Claro, só Deus conhece o coração humano. Por isso Davi, em sua sabedoria, buscou a Deus, seu analista todo-poderoso. E ele fez a oração do final aí do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta alguma coisa te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Só a Deus você pode dizer tal coisa, porque só Ele conhece o seu coração. Como o seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, você deve se achegar a Deus e dizer: Senhor, eu não conheço o meu próprio coração, e eu nem posso. Por isso, Senhor, tira a tampa do meu coração e mostre-me o que não deveria estar lá. Tire a tampa da minha mente e mostre-me os pensamentos que não deveriam estar lá, porque quero andar no caminho eterno. Você pode ler muitos outros sermões de Jeremias. Medite neles. Você descobrirá um dos maiores pregadores que já viveu. Você vai amar o profeta que pregou na época em que a queda de Jerusalém estava acontecendo. Querido ouvinte, Deus conhece o seu coração. Você pode ter enganado sua família, seus amigos e até você mesmo, mas você não pode enganar a Deus. Ele conhece você. Deus o abençoe. Leia o livro de Jeremias. A profecia de Jeremias será uma bênção na sua vida. Até o próximo programa. Que bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Você é muito bem-vindo. Este é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso estudo já nos trouxe aos livros proféticos. Pegue sua Bíblia, acomode-se e juntos vamos aprender um pouco mais sobre a vida dos profetas. Mais uma vez gostaria de falar sobre o profeta Jeremias, um dos profetas maiores. Como já vimos, é difícil fazer um esboço do livro de Jeremias com seus 52 capítulos, porque ele é uma série de choros e lamentações. No geral, o livro consiste em uma série de sermões que o profeta pregou durante todo o seu ministério e que foram escritos conforme ele os lembrava já nos últimos anos da sua vida, quando estava preso. No capítulo 36 temos uma ideia do cenário do livro. Ele foi se lembrando e registrando os grandes sermões que Deus lhe havia dado durante os seus 41 anos de ministério como profeta. Por isso, seus sermões não foram escritos na ordem em que foram pregados. A melhor maneira de estudar o livro de Jeremias é analisando seus importantes sermões. Já aprendemos que Jeremias pregava através de sermões de representação simbólica. Jeremias e Ezequiel eram muito bons nesse tipo de pregação. Jeremias pregou sobre o vaso reciclado. Ele disse ao povo de Deus que estava indo para o cativeiro, que aquele cativeiro seria como um processo de reciclagem de um lindo pote de barro. Ele viu um oleiro fazer um vaso que não tinha ficado a contento. O oleiro espatifou o vaso no chão e reciclou o barro para fazer outro vaso. Também vimos outro sermão de representação simbólica de Jeremias. Dessa vez foi ele quem espatifou um lindo vaso no chão do templo e disse: "Vocês que vão para o cativeiro são como vaso reciclado, mas vocês se recusam a ir para o cativeiro." Aí ele quebrou o vaso e continuou dizendo: "Vocês serão quebrados em pedacinhos." Esses dois sermões foram muito fortes e importantes. Devemos buscar no livro de Jeremias e em seus sermões aplicações para nossas vidas. Também passamos por nossas experiências de castigo através das quais Deus nos disciplina e nos recicla para que sejamos vasos novos. Às vezes, como vaso espatifado, nossa vida fica com cicatrizes irreversíveis por causa de nossos pecados, cujas consequências são irrevogáveis.
São aplicações como essas que podemos tirar dos sermões de Jeremias. Jeremias também pregou o sermão chamado Os 2 cestos de figo. Neste sermão ele teve a visão de 2 cestos de figo. Alguns dos figos eram frescos, outros maduros e outros figos já estavam estragados. Tinham passado do tempo, estavam podres, impossíveis de serem comidos. Então o Senhor me perguntou. Ele diz: "O que você vê, Jeremias?" Eu respondi: "Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis." Então o Senhor me dirigiu a palavra: "Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, assim lidarei com os Edequias rei de Judá, com seus líderes, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados." Essa é uma mensagem que Jeremias pregou em quase todos os seus sermões. Havia 2 tipos de pessoas na cidade de Jerusalém quando ela estava sendo tomada pelo Império Babilônico. Aqueles que entendiam que o cativeiro babilônico era um castigo de Deus e foram para a Babilônia, que aceitaram a disciplina de Deus e se arrependeram, e aqueles, como Zedequias, que se recusaram a reconhecer que aquilo era a vontade de Deus, que rejeitaram a pregação de Jeremias e se rebelaram contra os babilônios, acabando como um vaso espatifado, ou como figos podres. Há vários outros sermões de Jeremias que poderíamos ver rapidamente. Alguns desses sermões se opõem ao que chamamos de humanismo. Hoje existem muitas ideologias surgindo e se espalhando por aí. Algumas pensamos ser novas e contemporâneas, mas não são tão novas assim. Elas são apenas crenças velhas que estão ressurgindo. Essas ideologias, como o humanismo, valorizam as capacidades do homem e são encontradas na história antiga. O humanismo proclama: "Sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma." O humanista declara: "O que eu sou me leva ao que eu faço. Você é o que você pode fazer. Você tem tudo que precisa para realizar. Você pode. É apenas uma questão de autoconfiança. Acredita em você." Mas quando estudamos as vidas de homens como Moisés, descobrimos exatamente o oposto. Vemos o lado espiritual atuando em suas vidas. Eu não sou, mas Ele é Deus. E Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele está comigo. Jeremias vai exatamente no sentido contrário ao pensamento humanista quando prega sermões como o capítulo 10. "Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os passos." Atente para mais esse versículo. Diz assim: "Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor." A seguir, Jeremias apresenta a declaração positiva da verdade. "Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está." Esta filosofia é exatamente o oposto da filosofia humanista. Tem muita gente que não acredita que precisa de um pastor. Muitas pessoas nunca dizem bé, como ovelha, né? Parece que nunca tiveram um problema que não puderam resolver. Essas pessoas acreditam na genialidade do homem, na sua intelectualidade, e acham que todos os talentos que o homem tem são tudo o que elas precisam. Ei, você precisa de um pastor. Você precisa de uma revelação de Deus e de uma força dinâmica da parte de Deus para obedecer a essa revelação. Estes são os ensinamentos. Essa é a filosofia dos profetas. Como já disse, o coração de Jeremias estava ferido. No capítulo 8 ele clamou: "A tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra.
O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essa era a visão de Jeremias diante da catastrófica conquista da Babilônia e do cativeiro que se seguiu. A tristeza de Jeremias diante da conquista e do cativeiro babilônico é a razão de ser chamado de profeta chorão. No capítulo 4, Jeremias apresenta a cura para a apostasia do povo, para o pecado que trouxe tanta calamidade. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Esse sermão de Jeremias é lindo e sua mensagem é semelhante à mensagem da parábola do semeador, que Jesus contou, registrada nos evangelhos. Jesus disse que quando a palavra de Deus é pregada é como se um agricultor tivesse lançado as sementes na terra. Ainda hoje, se você for à Terra Santa, verá lá nos vales os camponeses com um saco embaixo do braço, espalhando sementes. De acordo com Jesus, as sementes caíram em 4 tipos diferentes de solo, que ilustram as 4 respostas diferentes ao ensino ou à pregação da palavra de Deus. O primeiro solo foi pisado e a semente não penetrou. Jesus disse que essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas em cujas mentes a palavra não penetra, elas não a compreendem. Os pássaros vêm e a levam embora. Jesus interpretou assim: o diabo vem e rouba as palavras de suas mentes antes que elas tenham a chance de refletir sobre elas. De acordo com Jesus, o segundo tipo de pessoa é aquele que, quando ouve o ensino ou a pregação da palavra de Deus, a palavra penetra em suas mentes, mas não em seus corações. A semente penetra, mas o solo é pedregoso e por isso as raízes não são profundas. Quando vem o sol, a planta seca e não dá fruto. Jesus disse que o terceiro tipo de pessoa é como um bom solo para as sementes. Não há nada que impeça o desenvolvimento da semente, mas é um solo com ervas daninhas que sufocam a planta, e aí ela nunca frutifica. Jesus explicou que a palavra penetra em suas mentes e em seus corações. São pessoas que realmente querem fazer o que a palavra de Deus ordena, mas elas são vencidas pelos cuidados do mundo, pelos enganos das riquezas e pelos prazeres. Essas ervas daninhas e espinhos sufocam a planta, impedindo-a de dar fruto. Jesus explicou que o quarto tipo de solo é um solo que não tem nenhum problema. As sementes produzem fruto a 100, 60 e 30 por 1. Jesus estava enriquecendo a mensagem de Jeremias. Jeremias usou a mesma ilustração no capítulo 4 do seu livro. Ele estava pronto para pregar a palavra para o povo de Deus quando clamou: lavrem seus campos não arados. Lavrem seus campos não arados. Ele usa uma metáfora muito clara quando diz: não semeie entre espinhos. O sermão de Jeremias tinha muitas aplicações. Todos os problemas e circunstâncias pelos quais o povo estava passando eram uma preparação do solo, dos seus corações, para que a semente da palavra de Deus fosse semeada. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: tudo o que vocês estão passando é para chamar sua atenção. Vocês estão chegando no ponto certo para ouvirem a palavra de Deus. Quando Jesus ensinou a parábola do semeador, diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito importante a maneira como você ouve a palavra de Deus. Jesus estava ensinando como deveríamos tratar a palavra de Deus. Lavrem seus campos não arados. Deus está preparando o solo da sua vida para a palavra que Ele tem para você. Portanto, lavre o solo da sua vida e prepare-o para receber a semente da palavra de Deus. Será que seu coração está pronto para receber a mensagem de Deus? Deus quer ter um relacionamento com você e você pode ter um relacionamento com Ele. Você acredita nisso? Se você acredita, não fique só na palavra. Viva de acordo com o que acredita. Aprendemos essa aplicação maravilhosa com o sermão de Jeremias. Vou ficar por aqui. Até o próximo programa.
Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. É um prazer ter você como ouvinte. Temos certeza que sua vida será enriquecida com o estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Nos últimos programas vimos alguns de seus sermões resumidamente. No estudo de hoje, veremos mais alguns que o profeta Chorão pregou com o coração ferido. No seminário aprendemos que se você pregar com o coração, com certeza, sua mensagem alcançará a audiência, porque em cada banco de igreja há sempre alguém com o coração ferido. Preste atenção neste sermão de Jeremias, no capítulo 7, versículos de 9 a 11. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Isso nos faz pensar no sermão de Jesus, que deve ter sido inspirado pela pregação de Jeremias. Você lembra o que Jesus disse quando promoveu aquela limpeza no templo? Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Quando Jesus falou isso, ele citou Jeremias. Os profetas são muito citados no Novo Testamento. O apóstolo Paulo e outros apóstolos citam tanto o Velho Testamento no Novo Testamento que é impressionante. Sim, às vezes nos perguntamos se tiveram alguma revelação original. Os profetas mais citados são Isaías e Jeremias. Quando o povo falava muito e agia pouco, Jeremias exortava, obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse texto também é citado no Novo Testamento. Muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, mas os profetas do Velho Testamento disseram que quando você vive como filho de Deus, aí você é filho de Deus. De acordo com o Velho Testamento, devemos nos separar do estilo de vida do mundo e não tocar naquilo que é impuro. Então Deus será nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas. Foi isso que Jeremias e outros profetas pregaram. Agora gostaria de compartilhar com vocês alguns sermões de Jeremias nos quais ele expressa como lhe era pesado ser o pregador daqueles tempos, ao mesmo tempo em que ele era bem-humorado e irônico em suas pregações. Preste atenção em um trecho de mais um sermão localizado no capítulo 23. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar, qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou? Diga-lhes, vocês são o peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente, o que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta. Qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês, e os lançarei fora da minha presença juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Eles estavam gozando de Jeremias porque ele nunca tinha nada bom para dizer. Ele só falava de calamidade. Mas nós só temos o livro de Jeremias hoje na Bíblia porque toda essa destruição e tristeza que ele profetizou se concretizou. Ele também teve uma mensagem de esperança. Vocês vão voltar do cativeiro. Essa era a única esperança que eles tinham e isso também se cumpriu. Além das mensagens de retorno do cativeiro, Jeremias também teve revelações messiânicas. Essas revelações messiânicas eram a melhor esperança de Israel e também nossa. Todas as profecias de Jeremias aconteceram. O povo do Velho Testamento respeitava um profeta quando sua profecia se concretizava.
Jeremias pregou a calamidade, e ela aconteceu. Ele pregou o retorno do cativeiro, e isso aconteceu 70 anos depois. Sua mensagem também era carregada de muito sentimento. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração! O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra, um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. Num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos num momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? Como você pode perceber, as revelações proféticas de Jeremias se referiam à conquista da Babilônia. Ele podia até ouvir o som dos exércitos babilônicos e os gritos do povo de Judá. Jeremias continua com um lamento. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Esse comentário se encaixa perfeitamente em nossa geração. Somos especialistas em fabricar armas, mas será que alguém se importa em fazer o que é certo? Será que alguém age com temor de Deus? A violência e o crime são epidêmicos. Parece que as pessoas não têm muita inclinação para fazer o que é certo. Precisamos de mais sermões como o de Jeremias para o povo dos nossos dias. Nos capítulos 5 e 6 encontramos outro sermão que pode ser resumido desta maneira. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Em outras palavras, não se pode curar uma ferida simplesmente negando que ela esteja lá. O texto de Jeremias, capítulo 12, versículos 5 e 6, aborda a questão de treinamento e preparação de líderes espirituais. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Este princípio deve ser aplicado, por exemplo, no treinamento de missionários. Antes de enviarmos pessoas para o campo, devemos ter certeza de que elas estão preparadas. Prestem atenção no próximo sermão. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Más notícias. Eles atingiram um ponto que o julgamento tinha que ser o cativeiro, e foi isso que o Senhor mandou que Jeremias pregasse. Mas junto com esse tipo de mensagem, ele sempre dava uma mensagem de esperança também. No capítulo 16, a palavra de Jeremias assemelha-se à palavra de Paulo em 1 Coríntios 7, quando, diante de toda a perseguição que a igreja estava passando, Paulo aconselhou o povo a permanecer solteiro se ainda não fosse casado. Vocês estão lembrados desse estudo? Confira a semelhança do conselho de Paulo com o de Jeremias no capítulo 16. Ele deu alguns conselhos ao povo para aqueles momentos difíceis de calamidade, conquista e cativeiro. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Em tempos difíceis como esses, o conselho era não se casar.
O sermão do capítulo 17 é quase como uma oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nós não estamos realmente salvos até que Deus nos salve. Não somos realmente curados até que Deus nos cure. Há salvamentos que só o Senhor pode dar e curas que só Ele pode fazer. Quando você tiver esse discernimento, então acabará orando e pregando como Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Nos capítulos 31 a 33, Jeremias faz um importante sermão messiânico. Apesar de Isaías ser o profeta que mais escreveu profecias messiânicas, Jeremias também escreveu algumas. Essa é muito bonita. Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. A partir daí, Jeremias profetiza a respeito do Messias. Se você estiver familiarizado com a história dos hebreus, tanto a contemporânea como a antiga, que temos estudado um pouco aqui, saberá que todos os profetas profetizaram a respeito da dispersão do povo de Deus depois dos cativeiros. Eles também profetizaram a respeito do retorno da dispersão. O retorno da dispersão não se refere apenas a quando eles voltam da Babilônia. Outra dispersão e outro retorno são profetizados. Temos presenciado este retorno durante nossa geração. Em 1948, vimos Israel tornar-se uma nação. A profecia do retorno geográfico para a terra de Israel aconteceu. Entretanto, todos esses profetas profetizaram em textos como este, um retorno espiritual de Israel. Isso ainda não aconteceu. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, mantenha seus olhos fixados em Israel e nestas profecias messiânicas dos profetas, e você entenderá o que vai acontecer ao mundo. Vou me despedir hoje com as palavras escritas em Jeremias e que Deus também está dizendo para você. Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Até o próximo programa. Que privilégio começarmos nosso programa lendo a Palavra de Deus. Ouça. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Neste programa estudamos a Bíblia toda e o nosso estudo já nos trouxe as profecias de Jeremias, que chora nos 52 capítulos do seu livro. Depois desse livro, ele escreve um apêndice de suas profecias chamado Lamentações. Iniciei o programa de hoje com um trecho do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é uma sequência do livro de Jeremias. Jeremias chora nos 52 capítulos do seu livro por causa da conquista de Jerusalém pelos babilônicos e por causa do horror deste conflito. Por meio de revelação, Jeremias viu a conquista e o cativeiro babilônicos. Quando isso estava acontecendo, ele vivia em Jerusalém. Quando seu livro termina, Jeremias está na terra de Judá. A maioria do seu povo foi levada cativa, com exceção dos velhos e dos mais fracos. Ele obteve permissão para permanecer em sua terra. Ao que parece, mais tarde mudou-se para o Egito. Segundo a tradição, ele teria sido morto no Egito. Outros dizem que Jeremias acabou indo para a Babilônia para pregar para o povo de Judá, que ele tanto amava.
Outros ainda dizem que Jeremias passou seus últimos dias nas ruínas abandonadas de Judá. O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias depois que o povo tinha sido levado cativo, quando Jerusalém estava abandonada. O título do livro foi bem escolhido. O profeta chorão ainda está chorando porque a terra havia sido conquistada e do povo que ele amava tanto, os que não foram assassinados, foram levados cativos e feitos escravos em uma terra distante. Então, do povo que ele amava tanto, na verdade, não tinha sobrado ninguém. O livro de Lamentações fala de um problema compartilhado pelos profetas Ezequiel e Daniel. O fato deles crerem que Deus só habitava no seu templo. A glória Shekinah estava literalmente no Santo dos Santos do Templo de Salomão em Jerusalém, onde estava Deus para o povo que estava vivendo na Babilônia então. O Deus que eles deveriam amar e adorar estava em Jerusalém. É por isso que Daniel orava virado para Jerusalém. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Um dos problemas dos profetas do cativeiro era que eles achavam que estavam separados de Deus. Para eles, Jerusalém era literalmente a cidade de Deus, e eles se sentiam separados de sua cidade santa e do seu Deus santo. Jeremias escreveu o livro de Lamentações sentado em um monte. Hoje existe um lugar chamado Gruta de Jeremias. Uma característica interessante desse lugar é que ele está localizado em um monte chamado Gólgota. A Gruta de Jeremias é bem no Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo. A tradição diz que foi neste lugar que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Acho isso muito interessante porque foi nesse lugar que Jeremias fez orações como esta: Ah, Jerusalém, quem pode restaurá-la? O que torna o livro de Lamentações tão interessante é ver que no mesmo lugar onde Jeremias fez esta oração, Deus não apenas restaurou Judá, como o mundo todo, morrendo pelos seus pecados. Se considerarmos esse livro sob o aspecto literário, ele é uma obra de 5 poemas, divididos em 5 capítulos. Cada capítulo é um poema separado e 4 deles são poemas acrósticos. Um poema acróstico é aquele cujo primeiro verso começa, por exemplo, com a letra A, o segundo com a letra B, até a letra Z. Cada um desses poemas, então, é organizado em ordem alfabética no hebraico. O capítulo 3 passa 3 vezes pelo alfabeto hebraico. O capítulo 5 não é acróstico como os outros. Todos são muito bonitos. Isso faz do livro de Lamentações uma obra-prima. O que faz esta linda manifestação literária estar entre os livros sagrados é a sua mensagem inspirada. A mensagem central do livro de Lamentações, escrita com tanta arte e emoção, é a tragédia da conquista e do cativeiro babilônico. Chora amargamente à noite e as lágrimas rolam pelo seu rosto. Jeremias está falando de sua amada nação. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles chamam as suas mães. Onde estão? Onde estão o nosso pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas.
Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Esta é a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Jeremias descreve com mais detalhes as agonias do cativeiro e conquista pelo inimigo. Ele escreve assim: como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Essa é a triste mensagem do livro de Lamentações. Vocês já me ouviram falar várias vezes, esse é o livro da Bíblia que eu mais gosto. Tenho o hábito de falar isso para todo livro que ensina. Uma coisa posso dizer com certeza: o livro de Lamentações não é o meu preferido, não. E realmente uma coisa temos que admitir sobre o profeta Jeremias: ele sempre nos surpreende. Depois de falar de tristeza e destruição e calamidade, desastre e escuridão, ele vem com um raio de luz e traz uma bonita revelação ou profecia, que geralmente é messiânica. É o que acontece no capítulo 13 de Lamentações. Ele atinge o pior ponto de suas lamentações no capítulo 3. Assim ele escreve: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E parece que suas lamentações não vão mais terminar. Mas aí ele fica positivo. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, ele escreve. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Você viu o que Jeremias fez no capítulo 3? Ali no Gólgota, no lugar que chamam de Gruta de Jeremias, em meio a tanto desânimo, lamentando pela tragédia do cativeiro e pela conquista da Babilônia, Deus dá a ele uma revelação. Ele diz que há um raio de esperança. Que raio de esperança é esse? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Foi essa a revelação que Jeremias teve ali. Deus nunca deixa de nos amar e o nosso pecado jamais será maior do que o seu amor por nós. Até o nosso próximo programa.